Me deu vontade de comentar com vocês as minhas impressões e previsões para esse Survivor Series War Games. Claro que eu vou querer também saber as previsões de vocês, as impressões de vocês, o que vocês estão achando da construção para esse evento e para as lutas, tá? Então eu conto com os comentários de vocês aqui, para vocês comentarem aquilo que vocês têm mais interesse de assistir ou que não tem tanto interesse assim. E claro, deixa um like, pessoal. Isso sempre ajuda, isso sempre anima. Eu gosto bastante e agradeço a vocês. Então, vamos falar desse Survivor Series War Games, né? Que essa definição aí já me irrita bastante. Survivor Series é um evento, War Games é outra coisa. Não gosto da ideia de juntar essas duas coisas não, tá? Não gosto da ideia de abdicar do Survivor Series tradicional, ainda mais para colocar uma outra estipulação temática. Para mim, esses eventos funcionam de maneira separada, mas é só para deixar uma observação aqui para vocês. O evento em si tem tudo para ser um evento com uma qualidade enorme, mas isso é graças ao talento dos lutadores ou das lutadoras, e não graças ao booking, tá? Nós vamos ter um evento com um booking que não me agrada tanto. Vamos separar a luta por luta. Eu quero começar com a parte mais desinteressante, que vai ser o combate válido pelo título feminino do SmackDown. Ronda Rousey vai defender o seu título contra Shotzi, que é um combate que não deveria estar acontecendo no Survivor Series. Shotzi é uma lutadora sem expressão alguma, tem até alguns fãs, mas não tem credibilidade para estar lutando num evento como esse contra uma adversária como Ronda Rousey. É claro que se a gente for observar, inclusive o combate na qual a Shotzi ganhou para ter direito a essa oportunidade, a gente vê que o roster do SmackDown, tanto da divisão masculina, mas especificamente da divisão feminina, atualmente está muito fraco e precisando de uma renovação. Que pena que não tivemos o draft. Então, levando tudo isso em consideração, para mim, essa é a luta que não deveria estar acontecendo, talvez abrindo espaço para uma luta pelo título intercontinental, que mais uma vez vai ficar de fora de um evento, pelo menos até o dia que eu gravo, que é num dia anterior ao próprio evento, né? Mas falando em título intercontinental, nesse evento nós vamos ter uma outra luta, que é a luta válida pelo título dos Estados Unidos. O campeão Seth Rollins vai defender o seu título contra Bobby Lashley e Fury. E vamos ser sinceros, que construção mal feita, que booking horroroso, não tem consistência alguma. O Bobby Lashley era um campeão babyface e ia defender o seu título contra o desafiante Seth Rollins, que era um heel. Aí o Brock Lesnar, que era babyface, retorna como heel e ataca o Bobby Lashley, que acaba perdendo o título para o Seth Rollins. Sem explicação nenhuma, o Bobby Lashley faz uma heel turn em cima do Brock Lesnar e parece que o Seth Rollins, que era heel por ter atacado o Mustafa Ali antes, agora parece que é um babyface. Aí o Bobby Lashley, que era um heel por atacar o Seth Rollins recém-babyface, atrapalha o Fury, que era o heel, de fazer o cash em cima do Seth Rollins. E depois, durante as semanas, o Lashley volta a acenar pro público como se estivesse sendo babyface de novo. O Rollins, que uma semana tá agradecendo o público, na outra relembra do ataque covarde que ele fez contra o Cody Rhodes, então a gente não sabe o que ele é de verdade. E nós temos o Fury, que até pouco tempo atrás era um covarde, mas depois de perder o seu combate de casting pela pasta do Money in the Bank, agora faz uma promo onde ele repete 778 vezes que ele é um novo homem, que agora ele é corajoso e ele é extremamente forte. E nós vamos para esse combate onde o ponto forte é a qualidade dos lutadores e não do booking. Eu acredito que o Seth Rollins vai vencer, talvez o Mustafa Ali apareça para atrapalhar o Bobby Lashley, mas sinceramente, levando em consideração a construção da história, não estou muito empolgado para ver esse combate não. Aí eu vou falar sobre uma coisa que talvez eu esteja um pouco empolgado, apesar da saturação da história. Finn Balor contra AJ Styles. Os dois, Balor e Styles, eram dois lutadores que muitos fãs queriam ver se enfrentando já há muito tempo. Quem não se lembra, lá no TLC de 2017, onde eles se enfrentaram num combate bom, porém superestimado pelos fãs. A culpa nem é deles, tá? Não era para os dois se enfrentarem. O AJ Styles foi substituir o Bray Wyatt nesse combate contra o Finn Balor. Eles fizeram um bom combate, mas não tiveram tempo para se preparar. Dessa vez vão ter. Apesar dessa história do Styles, o Edge, a Judgment Day, tá durando desde a WrestleMania, eu acredito que o Triple H, se tiver de boa vontade, pode deixar tanto o Finn Balor quanto o AJ Styles fazerem um clássico. São dois excelentes wrestlers que podem, talvez, ser um dos combates que vai roubar a noite, vai roubar o show. E eu espero que seja isso mesmo. Com certeza vai ter as interferências, sim. E eu aposto uma vitória do Finn Balor. Eu acho que o AJ Styles não ganha nenhum combate nunca mais na vida. Acabou o AJ Styles, acabou.
vai perder todas as lutas que ele vai participar. E o Finn Balor está extremamente protegido nessa gestão do Triple H, né? Então, eu acredito que vai dar nisso, sinceramente. Posso estar enganado, né? Mas fazer o quê? Nós também temos um outro combate que é o War Games Match feminino, né? O time da Bianca Belair contra o time da Damage Control. O time da Damage Control tá praticamente feito, né? É a Damage Control, Bayley, Dakota Kai, Io Sky. Aí entrou a Nikki Cross e recentemente a Rhea Ripley contra o time da Bianca Belair, que é a Bianca Belair, a Asuka, a Alexa Bliss. Recentemente entrou a Mia Yim. E nós, no SmackDown de hoje, vamos descobrir quem vai ser a última integrante, que eu acredito que deva ser a Becky Lynch, tá? Eu acredito que deve ser a Becky Lynch, faz sentido pela história. A Becky Lynch sumiu muito depois de um ataque da Damage Control, né? Então eu acredito que isso vai fazer sentido sim. O combate vai ser muito bom, tá? Todas as War Games Matches são boas, a estipulação é boa, tá? Talvez a única crítica que eu tenho em relação ao War Games é que todos os lutadores têm que ter entrado para a luta começar a valer e isso acaba cansando. Mas a luta sempre tem um bom potencial, os lutadores sempre usam muitos objetos, eles levam objetos para dentro da jaula. E todas as lutadoras, talvez com exceção da Alexa Bliss, são boas. Sim. Então acho que a luta pode ter um grande potencial e eu acredito que o time da Bianca Belair vai vencer por duas razões. Uma, se a Damage Control vencer, muito provavelmente a Bayley ia querer uma outra oportunidade pelo título da Bianca Belair e eu acho que a essa altura do campeonato não vamos ter mais. E a outra, eu acredito que é porque a Becky Lynch deva ser mesmo essa última participante e ela não vai voltar perdendo, né? Eu acho muito engraçado a WWE, né? Ela tem dois lutadores voltando de lesões, Becky Lynch provavelmente e Kevin Owens já confirmado. E o primeiro combate que eles vão participar é de uma War Games Match, né? A WWE e as suas coerências, né? Mas vai ser interessante, vai ser divertido, queira Deus que nada de ruim aconteça. Eu tô fazendo esse vídeo aqui no improviso, pessoal, então eu não sei se eu falei de todos os combates. Eu sei que eu vou falar sobre o War Games Match masculino, tá? Eu falei do combate pelo título feminino do SmackDown, eu falei do combate pelo título dos Estados Unidos, eu falei sobre aquele combate que nós vamos ter entre o AJ Styles e o Finn Balor, falei sobre a War Games Match feminina. E eu não sei se eu estou esquecendo algum. Se eu estiver esquecendo algum, a culpa é da construção desse evento que está fazendo todas as lutas não serem nada memoráveis. Então a culpa não é minha, a culpa é do Triple H. Se eu esquecer, a culpa é dele, culpem ele e deem dislike em todas as postagens que ele fizer e não em mim. Aí você vai falar, então procura. Não vou não. Vou lá pro War Games Match masculino mesmo. O time da Bloodline, Roman Reigns, Jimmy, Jey Uso, Solo Sikoa, Sami Zayn contra o time da Brawling Brutes, que é o Sheamus, os Brawling Brutes, o Drew McIntyre e o Kevin Owens, tá? Não preciso nem falar que vai ser um grande combate. Todos esses lutadores são extremamente talentosos, têm todos aqueles requisitos de uma War Games Match, o uso de objetos. Os lutadores em si, além de talentosos, são interessantes, eles têm uma certa bagagem. Eu gosto bastante das formações, eu acho que muitos criadores de conteúdo já falou, mas é muito interessante ver que do lado da Bloodline você só tem o Sami Zayn, que não faz parte da família, né, canadense, e do outro lado você só tem o Kevin Owens, que não é um europeu e também é canadense, se não me engano. Eu não lembro se o Kevin Owens nasceu no Canadá, perdão, mas ele é praticamente como o Sami Zayn na parte da Bloodline, e o Kevin Owens e o Sami Zayn sempre funcionaram. E é aí que eu vou para a parte do desfecho desse combate. Eu tenho quase certeza que a Bloodline vai vencer. Se eu fosse o Booker, eu faria a Bloodline perder. E perder como? Simples, com um atrito entre Jey Uso e Sami Zayn, muito provavelmente causado pela presença de Kevin Owens. Imagine vocês se a Bloodline perde nessas circunstâncias. O Roman Reigns não ia sair nem um pouco descredibilizado e eles poderiam fazer isso como um gancho para o próximo SmackDown, porque todo mundo ia querer saber como seria a reação do Roman Reigns depois desse erro terrível da Bloodline. Então, para a storyline, uma derrota da Bloodline seria muito boa. Mas a WWE, acredito que quer continuar passando essa imagem de que a Bloodline não perde nunca. E isso aí, pra mim, é muito ruim, tá? Porque, como eu disse, se a Bloodline perdesse, ela não ia deixar de ser forte. Ela ia perder por culpa dos membros do grupo. Ela continuaria sendo muito forte. Agora, se a Bloodline sempre vence a todo momento, os combates da Bloodline, até mesmo aqueles que não estão em jogo os títulos do Roman Reigns, acabam perdendo um pouco da graça. Na verdade, muito da graça, né? Essa ideia de força absoluta acaba tirando aquela questão de que todos os fãs têm que ter, que é a expectativa
para a luta, né? Então eu acho que eles não estão sabendo dosar essa questão da força da Bloodline. Isso está tirando, o interesse dos fãs na questão de especular os resultados. Então, pra mim, a decisão certa seria uma derrota da Bloodline causada por uma briga interna dos membros. Mas eu jamais apostaria nisso. Eu aposto que a Bloodline vai vencer, os 5 vão estar lá. Então a Bloodline sempre vence. Lembra? The Authority never lose. The Authority always wins, né? A autoridade sempre vencia. A Bloodline, essa sim, sempre vence. Então eu acredito que vamos ter um excelente combate. E no final a vitória vai ser da Bloodline. Então é isso, pessoal. Eu falei de todas as lutas que eu lembrava, ou daquelas que eu tenho um certo interesse. É um evento que não foi um exemplo de construção, né? Teve umas decisões de booking que foram mal feitas. Algumas lutas que para mim deveriam ser retiradas, especificamente a da Ronda Rousey contra a Shotzi. Algumas lutas que deveriam ser inclusas, como o Gunther defendendo o título intercontinental contra qualquer outra pessoa, seria mais interessante que esse combate da Ronda Rousey e da Shotzi. Mas ainda assim, graças ao talento do roster, eu acredito que esse evento pode ter uma qualidade muito elevada em relação aos combates. Essa é a minha opinião, pessoal. Eu acredito que nós vamos ter sim um bom evento, dificilmente não vamos ter, tá? Mas o que você espera desse evento? Você gostou da construção? Você vai torcer para quem nos combates? Deixa o like, pessoal, deixa aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau!